a resolução de mais uma questão. Acompanha comigo. Considere o seguinte código HTML. Doctype HTML, HTML body, form, nome BR. Input type igual text name igual nome. BR, form, barra body, barra HTML. Esse código produzirá a saída. Letra A, nome, e aqui uma caixa de entrada. Nome, dois pontos, nome. Letra C, um marcador nome, dois pontos. Letra D, um marcador nome, dois pontos, nome. Ou na letra E, nome, dois pontos, em negrito e itálico. Qual dessas alternativas é a correta, pessoal? Bem, para entender isso bem certinho, nós vamos precisar entender o que significa cada um desses elementos que aqui estão descritos nesse código HTML, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, como sempre, vamos fazer um passo a passo prático. O que eu vou fazer agora com vocês é justamente pegar a ideia que nós temos de um determinado código HTML e aplicar isso num editor de textos qualquer e depois realizar a leitura desse código HTML através de um navegador. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Aqui na esquerda é onde eu vou digitar o código HTML e vou explicando cada um dos elementos que a questão pediu. E aqui na direita depois vai aparecer como esse código vai ser interpretado pelo navegador e como essa página da web vai aparecer para o usuário final. Então aqui na esquerda é o código, na direita vai aparecer a execução dentro do navegador, quer dizer, como o navegador interpreta e mostra essa página da web de acordo com o código HTML que eu vou digitando. Bem, vamos plagiar a questão e aí eu vou explicando cada um dos elementos. A questão começa indicando, pessoal, abre sinal menor, ali tem um sinal menor para abrir, e eles colocam de cara já um ponto de exclamação, doctype, como eu estou fazendo aqui, HTML. E aí, finalmente, ali colocam um sinal maior, fechando. Então, tem o sinal menor abrindo e o sinal maior fechando. O que significa esse ponto de exclamação doctype HTML que a questão colocou logo no começo? Eu estou declarando para o navegador que este é um documento do tipo HTML. Isso é uma declaração. Agora eu vou pressionar Enter, após ter declarado para o navegador, quando receber esse código, saber que isso é um documento HTML. Agora nós vamos usar o elemento raiz chamado HTML. O que faz esse elemento raiz chamado HTML? Sempre lembra, coloca entre um sinal menor e um sinal maior, né? Esse HTML é o elemento raiz para dizer para o navegador que a partir de agora eu vou começar a digitar o meu código HTML propriamente dito. Perfeito. Próximo passo. A questão indicou que logo depois veio o elemento body. E aí veio então o significado disso. O que significa esse elemento body? Significa o corpo. O que eu colocar dentro do elemento body é justamente o corpo, quer dizer, aquilo que vai de fato e efetivamente aparecer naquela página da web quando o navegador interpretar esse código HTML. Vamos ver o que a prova colocou dentro do elemento body, dentro do corpo. Eles abriram aqui um elemento chamado form. Acabei de abrir para vocês. O que faz o elemento form? É um elemento para formulário. O elemento form é o elemento que indica para o código HTML, indica para o navegador interpretando o código HTML que a partir de agora eu vou colocar um formulário. Um formulário pode ser amplamente utilizado numa página da web para permitir que as pessoas deem entrada a dados e informações. Então eu estou indicando que a partir de agora eu vou construir um formulário. Perfeito. Aí, a prova também indica que logo depois de ter aberto o elemento form, eles colocaram nome, dois pontos. Como isso está fora da descrição do sinal menor ou maior, isso está só dentro do elemento form, significa que vai aparecer simplesmente escrito nome, dois pontos, no conteúdo da página da web. Perfeito. Aí logo depois eles colocam o elemento BR, que significa quebra de linha. Isso quer dizer que vai ter nome, dois pontos, e esse BR está dizendo que a partir daí ele vai quebrar uma linha.
que o navegador vai para a linha de baixo. Beleza, então o BR aí significa um elemento para quebra de linha. Depois, a questão indicou um outro elemento chamado input. Input. O que faz esse elemento input? Dentro do elemento form, quer dizer, dentro do formulário, o elemento input está indicando que vai haver uma entrada de informações que o próprio usuário vai indicar dentro desse formulário. Mas eu vou ter que dizer que tipo de entrada vai ser essa. Por isso nós vamos usar input type para dizer que esse é um elemento input do tipo, e aqui a questão colocou text, indicando que esse é um elemento de entrada dentro de um formulário para que o usuário dê entrada de texto. Por isso, input type texto, para fazer a entrada de texto dentro deste formulário. E ainda indicou logo depois qual vai ser o nome dado a esse campo. Esse campo, aqui, a questão indicou como sendo o campo nome. Então, até agora, esse elemento input está dizendo, é um elemento de entrada de dados, input type, do tipo texto, para o usuário digitar texto, e o nome desse elemento, o nome desse campo vai ser nome. Perfeito, até agora é isso que ele fez. Logo depois, a questão indicou novamente o elemento BR, quer dizer, mais uma vez indicando uma quebra de linha. Sempre lembra, quando aparece o elemento BR, ele significa quebra de linha. E aí, por final, a questão coloca um fechamento do elemento form, um fechamento, então, do formulário. Percebe, então, até agora como está. Nós temos ali a abertura do elemento form, dentro vai ter que aparecer escrito nome, dois pontos, vem uma quebra de linha, depois da quebra de linha vai ter que ter dentro desse formulário um input type texto, isto é, uma entrada para o usuário dar entrada a algum texto dentro de um campo chamado nome. E aí vem uma quebra de linha de novo e ele encerra o formulário, porque o barra form, o barra indica que eu estou fechando aquele elemento form. Perfeito, então terminou o formulário por aí. Aí depois ele ainda coloca barra body, dizendo que ele está fechando o corpo, porque percebe, ele abriu o corpo do documento HTML e fechou aqui embaixo. E por fim, ele também fecha o elemento raiz. Fecha o elemento raiz que indicava lá em cima que ele ia começar a digitar o código HTML, começou um corpo, fez um formulário, colocou um input dentro desse formulário, uma entrada para o usuário, fechou o formulário, fechou o corpo do documento HTML e finalmente fechou o próprio HTML, dizendo que aqui encerrou a codificação HTML. Isso é o que a questão colocou. Então, o que vai ter que aparecer aqui quando o navegador interpretar esse código? Como o navegador vai interpretar que tem que ter nome, dois pontos, vai ter que aparecer escrito nome, dois pontos. Mas logo depois, na outra linha, porque ele botou um BR dizendo que tem uma quebra de linha, vai ter que aparecer dentro de um formulário um espaço para o usuário dar entrada, isto é, input em um texto. E aí vai fechar o formulário, vai fechar o corpo e fechar o documento HTML. Então vamos ver como o navegador vai ler isso. Observa, aqui à direita eu mostro como o navegador interpretou esse código HTML que está na esquerda. Ele interpretou como nome, dois pontos, o texto nome, dois pontos, uma quebra de linha e um input, quer dizer, um espaço para ver uma digitação de texto. E aí, se o usuário, claro, aí a questão só pediu que ia aparecer isso, mas a partir de agora o usuário poderia digitar algo nesse formulário. Por exemplo, vou colocar ali, ó, Rodrigo. Quer dizer, acabei de digitar algo dentro desse formulário, porque é um input para texto, quer dizer, é um elemento que me permite dar entrada, nesse caso input, de texto, porque era do tipo texto. E ali, então, virou um formulário com um input, como uma entrada para texto. Beleza, pessoal, agora que a gente viu na prática, de fato, vamos voltar à questão teórica para descobrir qual era a resposta efetiva. Então, a resposta desse código produzirá a saída descrita, sem dúvida aqui nenhuma, na letra A de América era a resposta. É o nome, dois pontos, e o input com a entrada para o usuário digitar texto. E aí fechou o formulário, quer dizer, tinha um formulário ali com uma entrada de texto para o usuário digitar. A de América a resposta para essa questão. Questão bem interessante aí sobre código HTML que nós temos que ficar ligado nessa prova do